Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todo mundo. Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje, como todo mundo sabe, né? Hoje nós vamos ter aí mais uma semana fantástica de palestras, tá bom? Já teve outra semana passada, né? Terá também após essa palestra minha, tá bom? Mas eu desejo a todos aí uma ótima sexta-feira, né? E óbvio que vocês possam curtir bastante, tá bom? Esse conteúdo que os professores vão trazer hoje, tá bom? Tanto o Alcides, quanto a Carol, quanto eu, certo? Então já peguem lápis, borracha, caneta, né, e papel para vocês estarem anotando tudo, literalmente tudo, né, que foi importante para vocês, tá bom? E olha, se prepare que hoje vai estar recheado de coisa boa, tá? Como vocês já estão acostumados, eu não vou manter, né, o rosto aqui na palestra o tempo todo, tá bom? Eu vou retirar para poder deixar vocês focados, né, na hora da aula, tá bom? Então, qualquer coisa aí é só colocar nos comentários aqui que eu vou estar de olho para poder estar auxiliando vocês, tá bom? Se eu ficar olhando muito pro lado é porque eu tenho uma tela, né, que eu estou visualizando todo o conteúdo que eu vou estar passando para vocês, beleza? Deixa eu dar um up aqui, né, no conteúdo para vocês conseguirem ver de forma perfeita, né, e não ficarem aí perdidos, né, digamos assim. Então, primeiramente, pessoal, desejo a todos aí uma ótima tarde, né? Espero que já tenham pegado tudo, tá bom? E óbvio, qualquer dúvida vai comentando aqui e vai me perguntando também por aqui, tá bom? Que eu vou respondendo por vocês, tá bom? Então, a nossa palestra de hoje será focada em hábitos, né? Para o nosso aprendizado, tá bom? Do papel para a realidade, tá bom? Por que que é importante? Por que que é importante, né, a gente ter conhecimento disso, né? Por que que é importante a gente ter conhecimento de nós mesmos, né, para a gente poder trazer os nossos hábitos aí para o nosso aprendizado? Todo mundo aqui sabe que nós somos, né, eternos alunos, né? Eu sou um aluno, vocês são alunos, né? E isso vai acontecer, né? Isso vai se estender para o resto da nossa vida, tá bom? Então a gente tem aí a nossa vida inteira para poder aprender coisas novas, tá bom? Então, independente da idade, independente da onde você for, tu vai estar aprendendo literalmente 1 bilhão de coisas, né, por ano, tá bom? E várias coisas por dia e assim por diante, tá bom? Então a gente tem que saber filtrar essas informações e a gente tem que saber também, né, óbvio, trazer coisas que são importantes. Por quê? O aprendizado ele é uma coisa muito involuntária, né, digamos por assim dizer. Por quê? Como eu disse, a gente aprende coisas novas a todo instante, tá? Então, você tem sim, né, autonomia para poder estar escolhendo o que você quer aprender. Você tem sim autonomia para poder escolher o que você está querendo absorver para sua própria mente, entende? Mas se a gente não corre atrás, né, querendo ou não, a gente aprende somente o conteúdo social que a gente vive todo dia, né? E se você aprende somente o conteúdo social que a gente vive todo dia, você acaba não tendo um ponto de referência, por assim dizer, para você conseguir ter um acesso, né? Um acesso bem feito a informações importantes, tá bom? Então vai ser bem bom realmente a gente conseguir exemplificar todos os pontos, né, para vocês ficarem cientes desse conteúdo, tá bom? Então, somente para a gente poder enfatizar, eu já fiz duas palestras, tá bom? Que vão referenciar muito e que vão ajudar muito vocês a complementar esse conteúdo, tá? Eu vou, se eu consigo deixar o link, né, dela indexado aqui na descrição do vídeo, tá bom? No caso, o nome da palestra é O Poder do Hábito, tá bom? Que foi focado em um livro muito bom, né? E como potencializar a sua forma de aprendizado, tá bom? Então são duas palestras aí fantásticas, né? Que vão ajudar vocês a conseguir complementar ainda mais essas informações, tá bom? E podem colocar, né, no assistir mais tarde aí, essas duas aí, que vocês vão ver só que vai ajudar bastante, tá bom? Então dê um pulinho lá depois para vocês poderem realmente referenciar esse conteúdo, tá bom? Primeiro ponto importante, o que é um hábito, né? Qual que é a importância de um hábito para nós, né? O que seria um hábito, por assim dizer? Pense no seguinte, um hábito, ele é basicamente uma coisa que você faz repetidas vezes, tá bom? Professor, como assim? Um hábito, ele é composto por três partes em específico, tá bom? Por uma deixa, pela rotina e pela recompensa, tá bom? Se vocês estudarem, né, um pouquinho mais a fundo sobre isso, vocês vão ver que a deixa, né, é basicamente o que te leva a fazer aquilo, né, o que vai te levar a fazer aquela determinada coisa, aquela determinada ação, né? E através da deixa você consegue meio que um gatilho, né, para poder começar um hábito, para poder começar um hábito em si, entendeu? Então, no caso, um hábito ele é composto por esses três pontos aqui principais, né, que levam a gente aí
a várias outras sub-áreas, por assim dizer, né? A nossa mente, ela funciona de forma bem automática, né? Quem já prestou atenção nisso vai concordar comigo. Se você faz uma coisa muitas vezes, né, repetidas vezes, aquela coisa tende a se tornar automática, né? Você tende a transformar aquilo num hábito, mesmo que involuntariamente, né? Então, por mais que pareça complicado, por mais que pareça difícil, né, a nossa mente vai automatizar aquilo para poder ficar fácil para você. Que nem, por que é tão difícil aprender a dirigir, mas depois que você aprende é uma coisa simples, né? O carro se torna meio que uma extensão de você, a moto se torna meio que uma extensão de você por conta disso, entende? Porque vira um hábito. Por que é tão comum a gente não pensar em cada uma das tarefas que a gente tem que fazer quando você vai escovar os dentes? Porque é uma coisa que você faz todo dia e por conta de ser uma coisa que você faz todo dia, ele ficou automatizado, entende? Então isso, querendo ou não, acabou influenciando e ajudando vocês a conseguir poupar energia. Porque se eu tenho que me preocupar em fazer alguma coisa, se eu tenho que aprender uma coisa nova, aquilo é novo, né? Como o próprio nome já diz. Mas se a gente não conseguir, né? Se a gente não puder ter esse pequeno gatilho, né? Que vai transformar a nossa tarefa em um hábito, aquilo acaba gastando muita energia. E o nosso corpo, nosso cérebro, ele é feito para economizar energia, né? Então tudo que faz a gente gastar mais energia do que deve, ele acaba sendo deixado para depois, né? Ou para mais tarde, ou a gente acaba procrastinando, tá bom? Então, exemplo, se exercitar, estudar, até mesmo fazer uma dieta, né? Coisas desse gênero, a gente acaba não conseguindo chegar no final por conta justamente disso, entendeu? Porque são coisas que precisam, né, de um esforço mental muito grande, precisam de um, como é que eu posso dizer? Você precisa ser regrado, né, para você poder levar isso para um outro nível e assim você consegue aos poucos ir montando aí um cotidiano, né? Só que óbvio, cotidiano não quer dizer um hábito, entendeu? O hábito ele é uma tarefa simples que foi automatizada, entende? Então, o grande ponto em cima disso daqui é você saber qual tarefa, né? Qual hábito realmente te leva a fazer aquela coisa, entende? Como eu disse para vocês, a grande questão em si é você entender o que te leva a fazer aquele hábito, o que te leva você, né, a, sei lá, abrir a geladeira todo dia de manhã, mesmo sem pegar nada. O que o que vai caracterizar o seu comportamento para você fazer toda vez a mesma coisa, de você chegar em casa da escola ou do trabalho e largar o seu calçado ou o seu sapato no mesmo canto todo dia, você fazer as mesmas coisas, ir tomar banho, fazer sempre o mesmo padrão, o mesmo procedimento, sempre do mesmo jeito e nunca deixar, né, de forma diferenciada, entendeu? No caso, um hábito em si, ele basicamente é composto, né, o primeiro ponto pela deixa, né, que é uma coisa que vai fazer você querer fazer aquilo. Então, exemplo, o que vai me fazer eu querer comer um doce, por exemplo? Ah, eu posso ter passado um dia estressante e eu posso querer comer um doce por conta disso, entende? Então, a minha deixa foi justamente ter um dia estressante, né? Ou, sei lá, eu posso ter ficado com vontade de comer um bolo de cenoura com chocolate porque eu vi um comercial na televisão sobre isso, entende? Ou porque, sei lá, eu vi alguma coisa que me levou a querer comer isso, entende? Então a deixa é o que vai fazer o gatilho ser acionado, entende? Depois da deixa a gente tem uma coisa chamada rotina, né? Que é basicamente você deixar, né, a deixa acontecer muitas vezes. Então, como eu disse para vocês, é você dar trela, né, para esse primeiro ponto. Então a rotina é quando você vai dando corda, digamos assim, para uma coisa que sempre acontece. Exemplo, vamos supor que na sua casa tem sempre uma barra de chocolate na geladeira, certo? E toda vez que você passa, né, em frente à cozinha ou para ir para algum lugar, você lembra daquela barra de chocolate que tem na geladeira. E por conta disso, você sabe que se você abrir a geladeira e comer um pedacinho, né, comer um bloquinho daquele chocolate, você vai ficar meio que satisfeito, você vai se sentir aliviado, vai se sentir mais extasiado, né, digamos assim. Então, a deixa é você saber que tem um chocolate na geladeira, entende? E a rotina é você querer passar pela geladeira, passar pela cozinha, né? Muitas vezes só porque você sabe, né, que tem um chocolate dentro daquela geladeira, entende? E óbvio, né, a gente também tem um terceiro ponto aqui que é basicamente a recompensa, que é o que você vai ganhar com aquilo, né? Que é basicamente ter algo
que ativa a dopamina no seu cérebro. Eu vou explicar mais pra frente, né, num dos próximos slides, como é que funciona a dopamina no cérebro, tá bom? Mas é basicamente isso. A gente tem basicamente uma deixa, né, que é o que vai te levar a fazer aquela coisa. Você tem uma rotina, que é você deixar a deixa acontecer, né, muitas vezes, e recompensa, que é o que aquela ação que você faz muitas vezes te traz, né, o que ela traz para o seu cérebro. Então, se você tem o hábito de jogar toda vez que você acorda, por exemplo, né? Você tem que saber qual que é a deixa que faz você fazer aquilo, né? Sei lá, é, ligar o videogame ou ter o controle perto de você, entendeu? Coisa do tipo, ou ter o celular com o jogo instalado também na palma da sua mão e assim por diante, certo? A rotina, né? Então, o que leva a sua rotina a trazer você para aquele momento sempre, sempre, sempre? E a recompensa é o que o seu cérebro ganha, né? Geralmente, quando a gente come uma coisa que a gente gosta, quando a gente faz uma atividade, né, que você tem muito apreço, geralmente isso acaba sendo recompensador porque ativa a dopamina, né, que é basicamente o hormônio da felicidade, né, o hormônio do prazer no nosso cérebro, entende? Então, quando a gente sente prazer em fazer alguma coisa, a gente tende a repetir aquilo, entende? E se uma coisa é recompensadora, né, a gente tende a repetir ela também, né? Então, leva a gente para o quarto ponto. Então, aos poucos a gente vai criando um hábito, né, que nem sempre é um hábito tão bom assim. Um grande foco da palestra de hoje, né, desse conteúdo de hoje, é trazer justamente alternativas e pontos, né, para poder melhorar os hábitos de estudo de vocês, entende? Então tudo isso aí vai auxiliar vocês a conseguir formas diferentes, né, e novas de conseguir aprender coisas e informações que são muito necessárias, tá bom? Então, somente para poder enfatizar, hábitos para o aprendizado são, né, e a gente vai colocar alguns em prática hoje mesmo, né, quando vocês estiverem ouvindo essa palestra, para vocês verem que realmente é muito viável, é muito interessante, tá bom? Certo? Então sempre pensem nisso, tá? Vou dar um exemplo aqui um pouco mais focado para a área do aprendizado. Qual é a deixa para você poder que você poderia usar para você poder estudar, por exemplo, entendeu? O que leva você a querer estudar? Ah, professor, o que leva eu a querer estudar é, sei lá, ter um futuro bom, ter um emprego bom. Isso não é uma deixa, entende? Isso é uma visão que você tem com base em uma tarefa. Deixa é realmente o que tem de conteúdo visual ali, o que tem de conteúdo palpável para poder te influenciar a fazer alguma coisa, entende? Então, por exemplo, a deixa poderia ser você deixar o seu celular aberto, né, já numa guia onde tem um conteúdo para você poder estudar, você deixar salvo um conteúdo para você poder ver mais tarde, você deixar um livro, né, sobre a mesa, você deixar já o seu kit, né, de material, por exemplo, pronto, né, em cima do lugar onde você estuda e assim por diante. O que poderia me ajudar, o que poderia ser a deixa, né, para poder levantar cedo, por exemplo, e sair para correr, sendo que eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu poderia deixar a roupa, né, que eu uso para correr já separada. Então, um dia anterior, você já pega, já separa o seu short, separa a camisa que você usar, separa o tênis e já deixa ali separado para assim que você acordar, você já bater o olho nele e você já vê aquilo. Por quê? Aquilo, querendo ou não, vai funcionar como se fosse uma deixa, entendeu? E óbvio, né, depende também de você seguir o segundo ponto, que é você criar uma rotina, que é deixar a deixa acontecer, entendeu? Muitas vezes. Então, você tem que se acostumar a pegar o livro, né, que você deixou ali separado para você poder estudar, você tem que se acostumar a pegar a roupa que você deixou separada para poder correr, entendeu? E assim por diante. Então isso vai te auxiliar a você ganhar a recompensa. Por quê? Mas professor, qual que seria a recompensa de eu correr? Qual que seria a recompensa de eu estudar, por exemplo, né? Porque você jogar e você comer, ela ativa pontos de dopamina, né, que vão me dar prazer em fazer aquilo. Mas eu não tenho tanto prazer assim em correr, eu não tenho tanto prazer assim em estudar. Como é que eu faço então? Você pode pegar e você pode agregar pontos positivos a esses hábitos, entende? Então, exemplo, se você quer correr, né, e você não enxerga nenhum ponto positivo, nenhum ponto que vai te fazer, né, querer fazer aquilo outras vezes, você pode meio que criar um gatilho, entende? Você pode meio que criar uma recompensa automática em cima disso. Então, por exemplo, se eu correr, toda vez que eu correr, eu vou poder jogar durante 10 minutos, eu vou poder jogar durante meia hora, vou poder jogar durante 20 minutos, por exemplo, entende? Então, a minha recompensa depois de uma hora de corrida vai ser jogar durante 15 minutos, ou sei lá, vai ser fazer tal coisa, vai ser comer uma barrinha de cereal, e assim por diante, certo? Mesma coisa para estudo. Se eu estudar durante 2 horas, eu vou poder assistir um episódio da minha série, um episódio só. É importante que nós controlemos, né,
as nossas recompensas, porque senão acaba ficando, né, muito desorientado. E se você tenta suprimir um hábito, né, com uma coisa que não vai ser viável para você, aquilo acaba se tornando ruim para ti, entendeu? Então vai ser muito importante a gente ter em mente realmente o que vai ser necessário. Então, se você é aquelas pessoas que não consegue assistir um episódio só, né, que você fica indo pro próximo sempre automaticamente, você vai ter que se regrar e você vai ter que meio que tomar as rédeas, né, da situação. Para quê? Para você conseguir montar o seu hábito com a sua recompensa. Lembrando que a recompensa ela tem que realmente fazer bem para você. Então você não pode, sei lá, colocar como recompensa um copo d'água se você não tá, se você não gosta tanto assim de beber água, entende? Então tem que ser uma coisa que realmente vai ser boa para você. Então o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de ouvir música. Então se eu estudar, sei lá, durante 1 hora, 2 horas, eu vou poder ouvir aquele álbum de música que eu gosto, entende? Então você vai adicionando pontos de recompensa para tarefas que você não considera tão interessante assim. E aos poucos vai se tornando uma coisa interessante, vai se tornando uma coisa legal. Isso vale tanto para estudo quanto para trabalho, tá bom? Isso é muito importante porque ajuda a gente em todas essas áreas, tá? Então sempre pensem nisso. Você tem que saber e você tem que reconhecer a deixa, você tem que reconhecer e identificar quando é que a rotina acontece, né? E óbvio, né, você tem que saber também qual que é a sua recompensa. Por quê? Se você tem um hábito ruim e você quer tirar esse hábito ruim, você tem que entender esse ciclo aqui, certo? Para você poder quebrar esse ciclo bem no meio, entende? Por quê? Como é que você combate um hábito ruim? Você tem que entender qual que é a deixa, o que que leva você a fazer aquilo, que aí você vai e consegue interromper isso. Se você interrompe o primeiro passo, os outros, né, não acontecem e assim por diante. O mesmo vale para um hábito novo. A diferença é que quebrar um hábito, né, destruir um hábito antigo e ruim, é muito mais difícil do que criar um hábito novo, certo? Porque um hábito novo ele depende disso, da repetição. Então, quanto mais repetição esse hábito tiver, melhor vai ser para você, certo? E óbvio, para ter repetição, vai ser muito complexo, porque, como todos vocês já sabem, né, a gente precisa de uma coisa recompensadora para você querer fazer aquilo. Então, é uma coisa para você poder parar e pensar. Não tem como eu colocar um hábito que funciona para mim, para vocês, entende? Por quê? O meu hábito, ele depende da minha deixa e depende da rotina que eu tenho e a recompensa é baseada no que eu gosto, entende? Então, se para mim ler um livro, né, de ficção, por exemplo, uma coisa boa, é uma recompensa boa, vai ser uma recompensa boa para mim colocar no final do meu hábito, entende? Agora, se para você uma recompensa boa é fazer outra coisa, então você vai ter que realmente pegar, né, e pensar realmente no que você quer fazer, em qual deixa, né, que você vai querer colocar para aquele hábito seu, qual rotina que você vai encaixar ele, né, e qual que vai ser a recompensa para você não precisar ficar realmente perdido, né, digamos assim, na hora que você for fazer esse hábito, tá bom? Bom, uma vez já entendido o que é um hábito e como ele acontece, a gente consegue ir para o próximo ponto, que é basicamente os gânglios basais, tá bom? O que é um gânglio basal, tá bom? Eu quero que vocês vão colocando aí nos comentários aí o que vocês acham que é um gânglio basal. Meio difícil, né, de falar esse nome. Pensem no seguinte, a nossa mente, né, ela tem vários subpontos, né, de ajuda, né, para poder ajudar a gente a conseguir realizar ações. Então, como eu falei para vocês, a nossa mente é muito automática. Então, tudo que a gente faz é focado em deixar as coisas automáticas, certo? Os gânglios basais, né, ou da base, são um conjunto de grupos de neurônios especializados no processo de informações relacionadas ao movimento. Eles nos ajudam a ajustar cada uma das ações mais simples que realizamos durante o nosso dia, tá bom? Então o gânglio basal, ele é um pedacinho que fica bem no meio do nosso cérebro, né, bem atrás do nosso córtex pré-frontal, que automatiza as nossas ações, né? Lembra que eu falei que um hábito ele é a automatização de uma ação que você faz sempre, certo? Então o gânglio basal ele serve, né, para poder deixar uma tarefa mais fácil, entendeu? Para poder automatizar uma tarefa. Se uma tarefa é automatizada, né, ela gasta menos energia. Se ela gasta menos energia, você vai ficar menos cansado. Se você fica menos cansado, você consegue fazer outras coisas, né, outras tarefas assim por diante, entendeu? Então, o grande intuito do gânglio basal é justamente automatizar os processamentos, né, que a nossa mente faz, né, e que o nosso corpo faz para poder gastar menos energia. Como eu disse, ele ajuda a gente a ajustar cada uma das ações mais simples que você realizar ao longo do dia, certo? E em qual situação que ele é ativado, né? A gente já entendeu para que ele serve para poder automatizar as nossas ações. E em qual situação que ele é ativado? No caso, ele é ativado quando nós precisamos
fazer uma tarefa, né, repetidas vezes e que é uma tarefa simples. Como eu falei para vocês, por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, entende? Então, são coisas que a gente faz sempre, sempre, sempre e que tem o seu nível de importância, certo? Todas elas são tarefas bem detalhadas, bem minuciosas, mas de acordo com o nosso próprio, de acordo com a nossa própria forma, né, de realizar essa ação, acaba sendo mais fácil da gente conseguir levar em consideração esses pontos, entende? Então, querendo ou não, o gânglio basal ele serve para poder automatizar todas essas ações que a gente tem. Então, ele é muito, muito importante mesmo. Então, os nossos hábitos estão indicados, né? Bem dentro deles mesmo, certo? Então, vocês já vão ter o conhecimento em cima disso, né? De como ele funciona, de como ele age. E qual que é a grande importância dele? O gânglio basal, ele ativa, né? Dentro das terminações nervosas dele, ele ativa isso daqui que está aqui embaixo, que é o quarteto da felicidade, tá bom? Que é a endorfina, dopamina, serotonina e a ocitocina, tá bom? No caso, não sei se vocês têm conhecimento, né, para que serve cada uma dessas substâncias, né? Mas pense no seguinte, a endorfina, por exemplo, ela é um grupo de proteína de grande poder analgésico, né, que está presente no estado natural do nosso cérebro, certo? Então ele serve para poder deixar você meio que extasiado, digamos assim, certo? A endorfina é um hormônio, né, e assim como qualquer outro hormônio, né, que nosso cérebro produz, né, como a dopamina, que eu vou explicar também para frente, né, que é o próximo ponto, ele é uma substância química, né, que é utilizada pelos neurônios na comunicação do sistema nervoso, né? É um hormônio de uma substância química que transporta pelo nosso sangue, né, digamos assim, o a sensação de você estar extasiado, entendeu? Meio que o bem-estar. Então, quando você está se sentindo bem, quando você está se sentindo é, de forma de saúde boa, é isso que está acontecendo contigo, entendeu? É a endorfina auxiliando, né, no seu organismo, tá bom? O mesmo vale, né, para a dopamina, tá bom? No caso, a dopamina ela é um pouquinho diferente, né? Porque o resultado dela, né, a finalidade dela é um pouco diferente, tá bom? No caso, pense no seguinte, a dopamina ele é um neurotransmissor, certo? Da família das feniletaminas, certo? E ela desempenha vários papéis importantes no cérebro, como os receptores, né, nossa, tá difícil hoje, hein? No caso, os receptores, né, de dopamina, eles ajudam a gente a conseguir realizar o bem-estar, certo? Eles são transmissores, né, que ajudam a gente a sentir felicidade, prazer, humor e assim por diante, certo? Então ele está relacionado com diversas funções do nosso organismo, incluindo, né, como eu já disse, a sensação do bem-estar, né, do prazer e do humor, certo? Então ele tem obviamente várias aplicações no nosso organismo, mas uma delas é a alteração das nossas emoções, certo? E inclusive ele é capaz de aliviar a dor, certo? Então a dopamina que a gente está vendo aqui embaixo, ela consegue aliviar a nossa dor por completo, tá bom? Dependendo do caso aí. Então, exemplo, quando você machuca o dedo, só que, sei lá, você está dando risada, você está feliz. Então, o cérebro meio que inibe, né, os sensores de dor e acaba liberando dopamina, entende? Isso acontece muito quando a gente está, sei lá, conversando com os nossos amigos, né, e sei lá, você acaba tropeçando e caindo, né, geralmente aquilo é doloroso, né, mas por conta de ser uma situação engraçada, né, de ter virado uma situação engraçada, você acaba não interpretando aquilo como uma situação dolorosa. Então, aos poucos, você vai incrementando o conteúdo, tá bom? Você vai incrementando aí, digamos que a sensação e substitui aquela sensação de dor por uma sensação de prazer, de felicidade, entendeu? O mesmo vale para a serotonina, tá bom? A serotonina tem quase a mesma finalidade, tá bom? A grande diferença é que a serotonina ela vai, como posso dizer, ela vai ajudar a gente a conseguir regular as funções importantes como o nosso humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, ansiedade, temperatura corporal, emoção, enfim, é basicamente o mesmo que as outras fazem, só que a serotonina ela deixa a gente, ajuda a gente, né, a conseguir regular isso, entende? Então ela atua em diversas áreas do corpo, né, ajudando a gente em todos esses pontos aí que eu expliquei para vocês, certo?
Detalhe importante também, a ocitocina, né, que é o último dos pontos aqui que eu coloquei, né, do quarteto da felicidade, mas não menos importante, ele é exclusivamente responsável pela felicidade, tá bom? A ocitocina é o hormônio produzido para poder ajudar a gente, né, para poder auxiliar a gente no amor, né, digamos assim. Ele é conhecido como hormônio do amor, entende? Então ele ajuda a gente a conseguir interpretar as coisas aí de forma importante no relacionamento, entende? Então ela também é chamada de hormônio do amor, de hormônio, né, do amor, porque ela tem um papel importante na criação do vínculo entre um relacionamento de duas pessoas, ou de até mais pessoas, certo? Então, quando você está com seus amigos, quando você está com pessoas que você gosta, é a ocitocina, né, se fazendo presente, entendeu? Então, ela é um neurotransmissor natural produzido pelo hipotálamo, né, do cérebro, que é a parte do cérebro que ajuda a gente com as nossas emoções, né? E ele é expelido principalmente durante o parto, durante momentos de felicidade, né? E assim por diante, certo? Então é muito interessante isso, certo? Então os gânglios basais eles influenciam nesses pontos aqui que eu expliquei para vocês, tá? Lembrando, cada um deles age de forma diferente no nosso organismo, tá bom? Mas óbvio, todos eles têm um intuito que é ajudar a gente dentro dessas áreas, tá bom? Com base nisso que eu já expliquei para vocês, a gente também tem que ter conhecimento, né, dentro das tarefas que a gente faz, tá bom? Um dos pontos que auxilia a gente nas nossas tarefas é a depleção do ego, tá bom? O que é depleção do ego, professor? A depleção do ego é basicamente o esgotamento da força de vontade. Professor, como assim? A depleção do ego ela funciona da seguinte forma: se você pega e você acorda de manhã, 8 horas da manhã, por exemplo, e você vai fazer alguma tarefa que você considera chata, que você considera difícil, né, de fazer, digamos assim, não chata, mas difícil, complicada. Você tende a ficar ocioso depois, entende? Você tende a ficar, né, com preguiça e assim por diante depois de fazer essa ação. Então, se você levanta cedo e você vai fazer uma atividade física ou se você vai estudar, você tende a ativar essa depleção do ego, tá bom? Então, como é que a depleção do ego funciona? Imagina só, como eu falei para vocês, o nosso dia, né, e as tarefas que a gente faz é como se fosse uma barrinha de progresso. Se o nosso dia tem em média 16 horas e durante essas 16 horas, né, a gente tem a barra de progresso e você faz a atividade que mais vai te pedir energia antes, né, com antecedência, você acaba tendo menos energia para fazer as outras tarefas, entende? Então isso, querendo ou não, acaba auxiliando e acaba dificultando você na hora de você conseguir fazer uma atividade como, sei lá, lavar louça, como estudar, né, depois do almoço e assim por diante, entendeu? O fenômeno em que os indivíduos reduzem significativamente a sua capacidade de se autocontrolar após terem exercido duas tarefas consecutivas. É conhecido como o efeito da depressão do ego. Tá bom? Então, quando você faz exatamente uma ou duas tarefas bem maçantes, né, bem exaustivas, né, em seguida, de preferência de manhã, você tende a ficar mais preguiçoso. Então, exemplo, vamos supor que você estuda e trabalha. Quando você chega de noite, você está esgotado por conta disso, entendeu? Por conta da depressão do ego. Você esgotou sua barrinha de energia, né, durante o seu dia. E com duas tarefas, com duas ou mais tarefas que, querendo ou não, exigiram muito da sua capacidade cognitiva, entende? Então, se você gastou muito seu autocontrole em duas ou mais tarefas, isso, querendo ou não, acabou sendo muito complicado. Professor, como assim gastei meu autocontrole? Coisas que você precisa gastar seu autocontrole exigem muita energia. Então, estudar gasta muito autocontrole, se exercitar gasta muito autocontrole, obedecer, trabalhar e assim por diante. Então, tudo isso gasta muito autocontrole. Por quê? A gente foi feito, né, o ser humano ele foi feito para comer e dormir. Basicamente isso, entendeu? A gente tem que comer e dormir. Tudo que vai além disso gasta energia. E tudo que gasta energia a gente acaba se cansando, certo? Se você corre 20 minutos seguidos, né, você vai chegar cansado e você vai querer fazer o quê? Descansar, chegar em casa, sentar, tomar um banho, né? Você vai querer tomar uma água e vai querer ficar relaxado durante a tarde toda, entende? Então 20 minutos de atividade, querendo ou não, acabou ativando, né, a sua depressão do ego para você não querer fazer mais nada durante o seu dia, tá? E por que é importante vocês entenderem como a depressão do ego funciona? Porque é através dela, né, através da depressão do ego, que a gente acaba deixando muitas tarefas aí para depois. Porque a gente acaba desembolsando muita energia para fazer uma tarefa no começo do dia e quando chega no final do dia, a gente não tem mais praticamente nada
né? A gente não tem mais força de vontade nenhuma para poder fazer mais nada no nosso cotidiano, entende? Então, é sempre bom a gente ter conhecimento disso, porque a gente precisa de ferramentas para poder auxiliar, né, e ajudar dentro desses pontos, entende? Então isso, querendo ou não, auxilia muito, muito mesmo. Um dos outros pontos importantíssimos, né, dentro da nossa palestra aqui é essa seguinte continha aqui que eu vou explicar para vocês, né, que força de vontade mais disposição é igual a autocontrole, tá bom? Assim como eu expliquei para vocês, a depressão, né, do ego, ela gasta muito autocontrole. E tudo que gasta autocontrole, querendo ou não, acaba dificultando, né, e acaba prejudicando nós nas outras tarefas do nosso dia. Então a gente tem que treinar sim o autocontrole. A gente tem que treinar sim como funciona o nosso autocontrole e como a gente consegue é, ingressar isso e automatizar isso no nosso cotidiano, na nossa vida, entende? Então isso vai ajudar muita gente. Então, força de vontade, que é você querer fazer alguma coisa, mais disposição é igual ao autocontrole. Como é que a gente consegue incluir essa continha no nosso cotidiano? Como é que a gente consegue, como é que a gente consegue criar mais autocontrole? Você tem que ter força de vontade para poder fazer alguma coisa, certo? Então pensem no seguinte, a gente tem aí uma tarefa como estudar para a prova, certo? Vamos supor que estudar para a prova seja o nosso desafio. Então, dentro das nossas possibilidades, né, a gente quer, sei lá, separar uma hora por semana para poder gravar essa palestra, tá bom? Para poder, sei lá, para poder estudar, por exemplo. Perdão, troquei as palavras aqui. Para poder estudar para a nossa prova. Então, a gente precisa primeiro entender qual que vai ser a nossa força de vontade para a gente poder fazer isso, né? Ou seja, da onde vai vir, né, a vontade de você de querer estudar, de querer separar justamente esse conteúdo, certo? E óbvio tem que ter a disposição também, ou seja, como é que você vai colocar isso dentro do seu cotidiano? Como é que você vai colocar isso dentro do seu cronograma de estudo para você poder trazer, né, como ponto importante? Então, sempre tenho isso em mente. O que vai me dar força, né, para poder fazer isso, né? Qual que vai ser minha motivação para poder fazer isso? Qual que vai ser a disposição que eu vou entregar para essa atividade, para eu poder fazer essa atividade? E isso vai me dar autocontrole, entendeu? Por quê? Se eu identifico qual que vai ser minha força de vontade, exemplo, eu quero estudar para a prova porque eu quero passar nela, né? Eu quero tirar uma nota boa na prova. Então vamos supor que essa seja a minha força de vontade. Eu quero ser um aluno nota 10 e eu vou estudar para poder manter isso. E eu entrego isso juntamente com a minha disposição, eu realmente falo assim, não, eu não aceito tirar nota baixa, eu não quero tirar nota baixa. Então eu estou entregando força de vontade e disposição. Isso vai me dar autocontrole. Por quê? Quando eu tenho autocontrole, eu consigo, né, óbvio, né, controlar muito melhor as tarefas que eu tenho para fazer, entende? Então vamos passar para outro exemplo. Vamos supor que você quer começar uma dieta. Então você tem que ter primeiro força de vontade para poder começar essa dieta, certo? Então, nessa força de vontade para você poder começar a dieta, você vai incluir justamente qual que é o seu foco em fazer aquilo. Depois que você definir um foco, né, vai ser a sua força de vontade, você define qual a sua disposição para fazer aquilo. Então, qual o nível de importância que aquilo tem para você. Quanto mais importante aquilo for para você, mais tempo você vai desembolsar para aquilo. Então, precisa dar para a prova. 2 horas por dia vai ser suficiente. Então, perfeito. Então, você vai depositar 2 horas por dia para poder fazer aquilo, certo? E posteriormente você vai conseguir ganhar autocontrole, né, por conta disso. Quando a gente coloca uma meta desse jeito, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo de você conseguir, né, um autocontrole em cima desses pontos, tá bom? Detalhe importante também, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui bem interessante, né, de um hábito social que eu pesquisei, né, e eu trouxe em uma das últimas palestras focada justamente nesse conteúdo de hábitos, tá bom? É, a gente, né, nós seres humanos, focamos, né, em trazer muitas informações, em compartilhar conteúdo uns com os outros. Isso é uma coisa muito boa. É chamado de inteligência social, tá bom? Sempre que eu tenho oportunidade eu falo disso. Por quê? Porque realmente é uma coisa que ajuda muita gente em vários pontos, tá bom? Essa inteligência social ajuda a gente a compartilhar conteúdo que você aprendeu para outras pessoas. Por quê? Imagina só. Você aprendeu uma coisa, mas você não passar isso para ninguém.
Se você morrer, né, e é uma coisa que vai acontecer, você vai morrer e a informação vai morrer contigo. Então, se você não compartilhou com nenhuma outra pessoa, qual que foi o intuito, né, de você realmente ter descoberto isso? Então, o grande ponto, a nossa sociedade, né, só conseguiu evoluir por conta disso, porque a gente descobre coisas e a gente consegue compartilhar essas coisas, entende? Então, isso, querendo ou não, acaba auxiliando muito, muito mesmo dentro desse quesito. Então, pense no seguinte, teve um senhor, né, uma vez, que ele estava numa feira agrícola, né, em uma feira onde tinha vários animais, né, certo? E ele abriu essa feira para visitação, né, então outras pessoas poderiam vir, né, para poder comprar gado, comprar animais, né, vender também e assim por diante, né. E ele tinha um boi, e ele queria que a galera, né, chutasse o peso do boi, né, chutasse o peso do boi dele para poder conseguir ganhar um sorteio de R$ 100. Então a pessoa que acertasse o peso do boi dele ia ganhar R$ 100, certo? Então ele abriu para todo mundo que estava participando daquele evento, né, conseguir participar. Então as pessoas iam lá, colocaram, né, anotaram num papelzinho o peso que eles acharam que o boi tinha, né, e colocavam na urna, né, ali. E no final do evento, né, no final daquela feira, né, agrícola que estava tendo, esse rapaz ele foi averiguar, né, para ver qual foi o resultado, qual o peso que as pessoas tinham colocado, entendeu? Lembrando, quem acertasse o peso do boi ia ganhar R$ 100, certo? R$ 100 aí é uma coisa bem interessante, né? Quando ele foi abrir, ele viu que a galera colocou uma margem de peso, né, pro boi que variava de 20 quilos para mais ou 20 quilos para menos, tá bom? O boi pesava 256 quilos, tá? Guardem essa informação, certo? O boi pesava 256 quilos, né? E as pessoas, né? Quando ele foi dar uma olhadinha lá, ele ele viu que as pessoas colocaram, né, a margem do peso do boi de 20 quilos para mais ou 20 quilos para menos, tá bom? Exemplo, né? Se o boi tinha 256 quilos, né? O pessoal colocava entre 236, né? E 276 quilos, certo? Aí vocês me falam, nossa, professor, interessante, mas qual que é a lógica de você estar trazendo esse conteúdo? Ele quis ver, né, qual foi a média de quilos, né, que a galera colocou. Para quem não lembra como é que faz uma média, você tem que somar, né, o total de informações e dividir pela quantidade de conteúdo. Então, exemplo, se você quer uma média de idade de alunos de uma sala de aula, você tem que somar a idade de todos os alunos, né, e dividir pela quantidade de alunos, certo? Ele fez o mesmo com, com esse teste que ele estava dando para a galera, entendeu? Então ele pegou, ele somou todos os quilos, né, que o pessoal tinha colocado e dividiu pela quantidade de pessoas que participaram, né, daquele palpite, né? E o grande ponto interessante disso é o seguinte, que a média da galera, a média do pessoal de quilos que o pessoal fez, que o pessoal colocou, né, era de 255,5 quilos. Olha só que interessante. Então, a margem de acerto foi muito alta mesmo, dependendo da média, entendeu? Então, através da média que ele havia feito, a margem de acerto estava praticamente 100%. Ou seja, a inteligência social da galera, né, o palpite social da comunidade, querendo ou não, acabou acertando. Óbvio, né, não tem como dividir R$ 100, né, para um monte de gente que tinha participado. Mas viram como é interessante a gente conseguir associar a nossa inteligência social com desafios? Querendo ou não, isso acaba tendo um impacto muito positivo na nossa vida. E qual que é o grande intuito de eu trazer isso para vocês? Quando a gente faz, né, qualquer outra atividade, qualquer outra ação com outra pessoa, isso tem uma relevância muito maior para a gente. Né? Por quê? Porque você acaba se comprometendo e você acaba acertando muito melhor. Exemplo, se você quer aprender a falar inglês, por exemplo, ou se você quer aprender a falar outro idioma, você não pode falar sozinho, né? Você tem que ter outra pessoa ali contigo para poder te influenciar ou te corrigir se for o caso, certo? Na maioria das vezes, isso é o jeito mais fácil de você conseguir aprender. E através disso, as pessoas conseguem aprender, certo? Então, a inteligência social nossa, ela funciona muito e funciona muito bem. Então, se você está querendo potencializar isso, seu aprendizado, né, de alguma forma, colocar outra pessoa para poder estudar contigo é uma boa opção, beleza? Aqui eu separei algumas técnicas de aprendizado, beleza? Eu quero que vocês pesquisem sobre elas, tá? Eu não vou explicar todas detalhadamente como funciona, vou explicar uma ou outra só, tá bom? E eu quero que vocês pesquisem justamente, tá bom?
Porque o grande foco não é somente vocês ouvirem eu falando, né? É vocês ouvirem eu falando e irem atrás da informação, verificar se a informação é verdadeira e assim por diante. Eu não vou trazer informação falsa para vocês, mas é sempre bom a gente ter, né, esse paladar de investigador, né, de querer pesquisar, de curiosidade para você poder ir atrás de uma informação e verificar a veracidade dela mesmo ou não, tá bom? Essas técnicas de aprendizado que eu coloquei aqui, todas elas eu já utilizei, tá bom? E são muito boas, tá? Então elas funcionam muito bem. E óbvio, você tem que se empenhar para poder aplicar elas, tá bom? Então você vai escolher as formas que mais funcionam para você. Só que para você poder escolher a forma que mais funciona para você, você tem que testar todas, tá bom? Então faz o teste, testa todas, que você vai ver que é muito mais viável e você vai ter um retorno muito mais interessante, tá bom? Então, ó, tem um palácio da memória que é basicamente você montar um palácio na sua cabeça, né? Você ter um local físico na sua cabeça, exemplo como sua casa, sua escola, um ambiente que você visita muito, que você conhece literalmente cada canto desse local e através desse mapeamento, né, mental que você faz, você vai colocando em cada cômodo uma informação diferente, tá bom? Então o Palácio da Memória ele funciona dessa forma, bem interessante mesmo. Tem o aprendizado sob pressão, né, que é basicamente quando você deixa tudo para a última hora, né, e que você tem que aprender, né, de forma mais bruta, né, digamos assim. Não, eu não indico para ninguém isso daqui porque você acaba não aprendendo, você acaba gravando a informação, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês terem um contraponto, entendeu? Então só usem ele em último caso mesmo, tá? O aprendizado sob pressão ele funciona como se você fosse consumir muito conteúdo, muita informação em um curto período de tempo, tá bom? Mas é muito importante vocês não se atentarem a ele, por quê? Porque ele é um ponto negativo, é tipo uma extremidade, né? Quando você quer aprender uma coisa nova, tá bom? Tem a curva de esquecimento também que é muito importante, tá bom? A curva de esquecimento é basicamente um mapa, né? Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver. É tipo um pequeno gráfico que mostra, né? Se você não revisar um conteúdo dentro do período de é, uma semana, um dia, 3 dias, enfim, o período que você mais achar conveniente, né? Mas tem que ser um período menor que uma semana. Se você não revisar esse conteúdo, você vai esquecer ele. E quanto mais tempo você demorar para ver esse conteúdo, menos você vai lembrar dele, entendeu? Então a curva do esquecimento ela é caracterizada para você poder sempre rever uma informação e nunca deixar essa informação ficar obsoleta na sua mente. Então você vai estar sempre revendo essa informação e atualizando ela com pontos novos, entende? Então é uma coisa realmente bem interessante, certo? Essa retenção aqui do Embenghaus é bem interessante também, tá bom? Eu não vou explicar, eu quero que vocês pesquisem pra mim, eu quero que vocês mandem pra mim ou pro professor de vocês como é que foi a aplicação dela, tá bom? Ela é um contraponto da curva do esquecimento, é bem interessante, certo? Ouvir música, mascar chiclete, são coisas aí também que eu particularmente acho bem interessantes, são técnicas um pouco mais fáceis, né, de você estar aplicando, mas são bem interessantes. O nosso aprendizado, né, a nossa memória é uma memória multissensorial, tá bom? Como assim memória multissensorial? Ela serve como um aprendizado, né? Você aprende coisas diferentes com base nos seus com base em cada um dos seus sentidos, né? Então, o tato, paladar, audição, visão. Então, você tem que usar todos, literalmente todos, para poder agregar conhecimento para você mesmo, entende? Então, exemplo, se para você é melhor ouvir música ou, sei lá, ouvir um podcast para você poder aprender, então utiliza isso. Se você consegue se concentrar melhor ouvindo música, né, fica mais fácil para você também. O mesmo vale para mascar um chiclete. Por que eu coloquei isso aqui? Quando você masca um chiclete de um sabor em específico, estudando uma matéria em específico, e você vai estudar aquela matéria de novo, mascando aquele mesmo sabor de chiclete, você tende a lembrar com mais facilidade daquele conteúdo. Como eu falei, a nossa memória ela é multissensorial. Então, se você explorar os seus sentidos, né, para você poder estudar, vai ficar muito mais fácil de você conseguir aprender. Então, faz esse teste. Vai estudar algum conteúdo, né, de qualquer matéria que você tem em mente, mascando um sabor em específico de chiclete. E depois de, sei lá, um dia, 2 dias, vai estudar de novo aquele conteúdo mascando o mesmo chiclete para você ver só. Vai ficar muito mais fácil de você conseguir lembrar essa informação, tá bom? Muito mais fácil mesmo, você vai ver só. Aqui embaixo a gente tem, tem uma associação em mente, ou seja, você tem que associar o conteúdo que você está aprendendo com uma coisa prática, com uma coisa fácil, que você não esqueça com facilidade.
estudar com outra pessoa, que foi o que eu falei para vocês num ponto anterior, né, que acaba querendo não ajudando na nossa inteligência social, tá bom? E a técnica Feynman, tá bom? Que ela merece um ponto especial aqui porque é a que eu mais utilizo e pra mim é a que mais funciona, tá bom? Como assim técnica Feynman? Ela funciona da seguinte forma, né? Você tem esses 5 pontos aqui e através dos 5 pontos você consegue aprender literalmente qualquer coisa, tá bom? Para quem não sabe, Richard Feynman, né, foi o cara que criou essa técnica e ele foi uma pessoa muito importante porque ele ficou conhecido não só pelo prêmio Nobel, né, que ele ganhou, mas por conta também dele ter passado essa técnica de aprendizado em que ele conseguia ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa de forma bem fácil, de forma bem tranquila, tá bom? E o grande ponto é justamente esse que ele passou aqui. Então, primeiro você escolhe um assunto. No caso, tenha em mente que um assunto não é português, não é matemática, não é ciências, não é história. Isso daí são áreas, são matérias que você tem que estudar, entendeu? No geral. Um assunto é uma coisa em específico. Então eu quero aprender sobre teoria das cordas, quero aprender sobre fotossíntese, entendeu? Isso é um assunto, entende? Então você tem que escolher um assunto em específico para você poder começar a estudar, certo? Depois você tem que estudar o máximo possível desse assunto, certo? Estudar o máximo possível mesmo sobre esse assunto e anotar informações sobre ele. Como eu falei para vocês, a nossa memória ela é multissensorial, então quando você anota, você vai estar fixando, né, de acordo com o seu tato, com sua visão, o conteúdo que você vai estar estudando, que você vai estar vendo. Então é muito mais prático de você conseguir aprender. Então você escolhe um assunto, você finge ensinar esse assunto para você mesmo. Então pega um espelho, pega, sei lá, uma pessoa que gosta de ouvir você, né, que tem tempo para poder ouvir você e começa a ensinar para ela, tá bom? Finja que você está ensinando para ela. Não tem jeito melhor de você aprender do que ensinar. Pode acreditar em mim. Palavras de professor. Então escolhe um assunto, finge ensinar para você mesmo ou para outra pessoa, né, que você consiga que te ouça. Identifique falhas na explicação, então quando você estiver ensinando, você vai identificar que nem tudo faz sentido, que nem todos os pontos aí realmente estão 100%. Então você vai identificar falhas, você vai corrigir o conteúdo e você vai refazer todo o processo até ficar tranquilo de você ensinar para qualquer pessoa. O grande ponto não é você seguir esses pontos aqui, né, esses 5 pontos uma vez só, muito pelo contrário, você tem que ter em mente que a técnica Feynman é para você aprender uma coisa e ensinar ela e conseguir ensinar ela para qualquer pessoa que te perguntar. Então, se você está estudando sobre tecnologia, sobre TI, se os seus avós te perguntarem, se os seus pais te perguntarem, se alguém que não entende daquele conteúdo te perguntar, você tem que ter na ponta da língua um jeito fácil de explicar para aquela pessoa conseguir aprender, entende? Então é muito mais fácil a gente conseguir isso com essa técnica, entende? Então isso vai ajudar muito vocês, muito mesmo, a conseguir ajudar e a potencializar a forma que vocês vão estar aprendendo uma informação nova. E óbvio, sempre incrementando o conteúdo, tá bom? Sempre, sempre, sempre procurem incrementar a informação que vocês querem ver, tá bom? Certo? Pessoal, essas foram as dicas, tá bom? Que eu trouxe para vocês. Como eu disse, as outras duas palestras, né? O poder como potencializar sua forma de aprendizado e o poder do hábito são palestras aí que vão incrementar esse conteúdo, então eu quero que vocês assistam, tá bom? Para vocês terem uma visão melhor e mais ampla, né, do que eu expliquei para vocês aqui. E óbvio, né, anotem, mandem resumo para mim ou para o professor de vocês, tá bom? Porque isso vai ser muito importante, né, para a gente poder fechar a nota, tá bom? É isso aí, acompanhem as outras palestras, tá? E óbvio, né? Curtam, comentem e compartilhem, tá bom? Foi realmente um prazer enorme estar aqui com vocês, certo? E com certeza eu sei que vocês vão gostar bastante de todas as informações, né? Que foram apresentadas, né? E que vão ser apresentadas ainda, beleza? Valeu, pessoal. Muito boa tarde, muito obrigado a todo mundo aí e ótimo descanso a todos. Falou!